Essas imagens são de Buenos Aires, no dia 23 de março de 2020. Essas de Paris, no dia 25. Essas do Panamá, Nova York, Madrid, Nova Delhi, Beirute, Roma. Em diferentes regiões do mundo, governos vêm adotando medidas nunca antes vistas para conter a rápida disseminação do novo coronavírus. E no Brasil, não foi diferente. Mas ainda que esse tipo de iniciativa tenha sido implementada localmente por governadores e prefeitos, o discurso de combate à pandemia do governo federal não vem caminhando no mesmo sentido. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em... Apesar dos exemplos de outros países, o governo brasileiro vem ignorando medidas de prevenção adotadas no resto do mundo e as recomendações de organizações internacionais para conter o surto. As justificativas são várias. Um suposto clima de histeria global impulsionado pela imprensa, as comparações com outras doenças, o impacto econômico que medidas de prevenção poderiam causar. Mas, afinal, o que há de novo nessa pandemia? Por que o mundo todo se mobiliza no combate ao surto de maneira inédita na história moderna? E quais os desafios do Brasil para conter a rápida propagação do novo coronavírus? Foi no dia 11 de março que a Organização Mundial da Saúde caracterizou a Covid-19 como uma pandemia. Characterized as a pandemic. Essa não é a primeira vez que nós enfrentamos uma crise de grandes proporções como essa, mas a epidemia atual tem características bem singulares. Nós temos que ter um pouco de consciência de que o que nós estamos vivendo agora, provavelmente nem durante a gripe espanhola nós vivemos. Esse é o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, especialista em gestão de saúde pública e com um longo currículo de atuação na área. De lá para cá, duas coisas muito dramáticas do ponto de vista da velocidade aconteceram. A primeira foi o processo violento de urbanização pela qual o Brasil passou. A isso deve-se agregar o perfil de desigualdade que o Brasil é um dos países mais desiguais que existem no mundo. O outro problema é a rapidez com a qual nós nos deslocamos nas cidades e nos países que nós temos. Isso não acontecia durante a gripe espanhola. E nós temos que não ficar em pânico, mas nós temos que ter um certo temor reverencial por isso que está acontecendo conosco, principalmente porque nós não temos muitas informações. Em 2009, o primeiro alerta de emergência global de saúde pública foi feito pela OMS desde sua fundação. Na ocasião, o mundo entrava em alerta para a disseminação do vírus H1N1, que ficou popularmente conhecido como gripe suína. Mas ainda que os sintomas fossem similares aos do novo coronavírus, a epidemia do final dos anos 2000 teve características bem diferentes da atual. Por se tratar de uma influenza, família viral vinculada às gripes comuns que nós enfrentamos no passado, vacinas contra outros subtipos do vírus já haviam sido produzidas, permitindo que campanhas de imunização surgissem poucos meses depois do anúncio da OMS. Além disso, a H1N1 causou muito menos mortes do que a Covid-19. Apesar de ainda ser difícil de mencionar a epidemia atual, já que existe uma alta subnotificação do número de casos, a estimativa é de que o novo coronavírus seja 10 vezes mais letal do que o anterior. Mas as diferenças não impediram que comparações entre os dois surtos fossem feitas por autoridades. Pode ver no passado, 2009, 2010, tivemos uma crise semelhante para outro problema aqui no mundo, mas aqui o Brasil era o PT que estava aqui no governo, nos Estados Unidos eram os democratas, e a reação não foi essa que está havendo, não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo. Por se tratar de um vírus novo, não existem anticorpos na população contra a Covid-19. E nas projeções mais otimistas, a criação de uma vacina segura e amplamente testada levaria pelo menos um ano. Então, uma vacina demora aí 18 meses, num tempo recorde para ela poder ser feita. Então, para essa pandemia que a gente está enfrentando agora, nesse momento, a gente não vai ter vacina. A gente tem que focar no que é esse vírus, no quanto ele é novo, que a taxa de letalidade dele ainda não está definida. Comparando com o SARS,
e com o MERS, que é um outro coronavírus que circula na região do Oriente Médio, a taxa de letalidade do MERS é de 34%. Mas o MERS ele é dependente do camelo, por isso que a distribuição dele lá é bastante alta e ele não disseminou por outras partes do mundo. O SARS em 2002, 2003, infectava a pessoa, ele já dava sintomas muito graves, muito agudos. Então essas pessoas já eram isoladas. Eu acho que nesse cenário atual a gente não precisa ficar fazendo essas comparações com vírus diferentes, épocas diferentes e cenários diferentes. Até a primeira semana de abril, cerca de 4 meses depois do início da epidemia, mais de 100 mil mortes pela Covid-19 já haviam sido confirmadas no mundo. É difícil barrar a transmissão de um vírus que se propaga tão rápido e muitas vezes com sintomas brandos, mas existem algumas maneiras de frear sua disseminação. Uma é a higiene, né, que nem a gente sabe, lavar as mãos e tudo mais, se proteger ao tossir e espirrar. A outra é fazer muitos testes. Isso evita que as pessoas que são identificadas como positivas circulem. E a terceira é o isolamento social. Bom, mas antes de explicar as principais formas de conter a propagação do novo coronavírus, é preciso entender por que os governos adotam esse tipo de medida. Muitas vezes, às custas de importantes setores da economia, como o comércio e o turismo. Todo país tem um número limitado de leitos hospitalares em seu sistema de saúde, normalmente divididos entre as redes pública e privada. Mas, além disso, boa parte desses leitos já é ocupado por pessoas com outras necessidades de tratamento e que continuarão aparecendo nos hospitais. Ou seja, um aumento exponencial do número de pacientes acaba, inevitavelmente, sobrecarregando o sistema. Quem normalmente seria atendido fica na fila de espera e uma grande parcela dos infectados pode não conseguir tratamento. Esse tipo de fenômeno já pode ser observado no Brasil. Com a chegada do novo coronavírus, o número de pacientes que precisam de internação por problemas respiratórios cresceu rapidamente no país, muito acima da média histórica para essa época do ano. Nessa simulação, por exemplo, a linha vermelha representa a capacidade de leitos de UTI na Grã-Bretanha, e a azul mostra o crescimento dos casos da Covid-19 em um cenário de ausência de medidas de isolamento. Quando a curva de infectados cresce muito rápido e excede a capacidade do sistema, os hospitais não conseguem tratar novos pacientes. E é por isso que a expressão da moda nessa nova pandemia é achatar a curva. E aquela história do achatamento da curva. Flattening the curve. Flatten the curve. Flatten the curve. Flattening the curve. Nós temos um serviço de saúde saturado. Nós já estamos nos preparando dessa forma, reduzindo cirurgias eletivas, reduzindo consultas ambulatoriais, tudo isso para dar um tempo, para dar um espaço maior dentro dos hospitais, para que possa se atender os atuais pacientes infectados por esse novo coronavírus. Então, para que a gente tenha a capacidade no sistema de atendimento minimamente digno a esses pacientes, é preciso que os casos não venham todos de uma vez. Porque se vier tudo de uma vez, o sistema vai colapsar. Não tem outra saída. Bom, mas para diluir a demanda por atendimento médico em um período maior de tempo, é preciso voltar às principais medidas de contenção da epidemia. Além da higienização, que desde o início se tornou recomendação unânime entre os profissionais de saúde, as duas outras formas de prevenção têm alguns bons exemplos de políticas bem-sucedidas no mundo. O que é uma curva exponencial, né? Uma curva exponencial ela é assim, né? Ela sobe como se fosse um J, né? Então, na curva exponencial, a gente tem um ponto dela em que é a formação da perninha do J. A partir dali, é uma reta. Essa reta pode ser uma reta muito íngreme ou uma reta mais caída. Mas se você olhar a curva da China, se você olhar a curva da Coreia, você já vai ver um S e não um J, né? Então, em alguns lugares do mundo, essas curvas estão já começando a achatar. No caso da Coreia, a Coreia ela foi muito rápida em fazer a testagem. E eles subiram o nível de testagem de tal maneira que eles conseguiam isolar as pessoas com maior facilidade. Isso foi fundamental lá. E na China foi fundamental o isolamento da região de Wuhan e parar tudo. A gente achou estranho aqui quando aconteceu, mas eles pararam tudo. Uma política de testagem massiva da população permite isolar novos casos com rapidez
inclusive de pessoas assintomáticas, o que faz dela um dos mecanismos mais efetivos para retardar a propagação do vírus e reduzir o número de mortes. Mas em muitos países, a testagem foi acompanhada, em maior ou menor escala, de uma última medida: o isolamento social. No final de março, o Imperial College de Londres, uma das mais renomadas instituições de ciência, tecnologia e medicina do mundo, publicou um estudo comparando possíveis cenários de disseminação do novo coronavírus no Brasil. Em um quadro de isolamento social intensivo, a instituição estima que as mortes no país não passariam de 44 mil. Mas no outro extremo, caso nenhuma medida de isolamento fosse adotada, os pesquisadores calcularam que o número poderia passar de 1 milhão. Quando essa medida ela é tomada, assim que os casos começam a aumentar, diminui muito a transmissão e a letalidade. E a partir disso, ficou claro que aonde se inicia um epicentro, aonde se inicia um número de casos um pouco mais elevado, é necessário tentar conter isso com o isolamento social, infelizmente. Mas se especialistas de saúde e os exemplos mais bem-sucedidos de combate ao coronavírus do mundo apontam para essas ações como as principais maneiras de contenção da epidemia, quais são as resistências à adoção desse tipo de política no Brasil? Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar... Ainda que a testagem e o distanciamento tenham sido medidas bem-sucedidas, elas têm um custo econômico alto para um país. O governo precisa desembolsar recursos para produzir, comprar, aplicar e analisar testes em larga escala nos laboratórios. Já a circulação limitada de pessoas faz com que o consumo diminua, comércios fechem, indústrias reduzam sua capacidade produtiva e a economia, como um todo, desacelere. Esse é um dos principais dilemas que vem pautando o debate público mundial nessa nova pandemia. Na Europa, governos já se comprometeram a pagar os salários de trabalhadores impactados pela pandemia. Na Itália, França e Reino Unido, por exemplo, o poder público promete arcar com até 80% dos salários. Aqui no Brasil, algumas medidas para amenizar os efeitos da crise também foram anunciadas. O Congresso já aprovou um auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais de baixa renda impactados pela epidemia. Mas ainda assim, muitos analistas acreditam que as políticas estão longe de configurar uma rede eficaz de assistência social para o país. Sem criar um colchão de proteção social, nós caminhamos para a barbárie. Um pai que chega em casa e não tem comida para dar para as crianças, vai fazer o quê? Vai deixar elas morrerem de fome? O que você faz com a consequência econômica? Tem que minimizar os efeitos da consequência econômica. Se você não permite mais que as crianças vão para a escola, e as crianças comiam na escola, como é que faz para as crianças continuarem comendo em casa? Essa população, esses 40% da população que são os informais, se não distribuir cesta básica para eles, eles vão buscar comida onde ela estiver, porque ninguém resiste a ficar sem comer. Então, nós vamos ter violência social? Vamos ter violência social. Além de ser um dos países mais desiguais do mundo, e com um grande número de trabalhadores informais que acabam sendo os mais afetados pelo isolamento social, nosso sistema de saúde também exprime essas desigualdades. Nos epicentros mundiais da pandemia, a demanda nos hospitais chegou a ser de 2,4 leitos para cada 10 mil habitantes. O Brasil está um pouco abaixo dessa média, mas a discrepância aumenta bastante na rede pública, única opção de tratamento utilizada por 75% dos brasileiros. Nos hospitais privados, por outro lado, a quantidade de leitos supera, com folga, esse tipo de demanda. Ou seja, além dos impactos econômicos que serão enfrentados de maneira bem diferente pela população mais pobre, é possível que o surto por aqui também afete de forma bastante desigual a saúde da população. Nós temos uma outra diferença que acredito que nenhum país da Europa, dos atuais envolvidos seriamente nessa pandemia, tenha, que é o número de moradores de rua, o número de moradores em comunidades. Não existe precedente para esse tipo de coisa. E a gente não sabe como a gente vai poder atender a essas deficiências. Tem gente falando em ano perdido. Nós podemos fazer desse ano perdido um ano ganho. Se a gente aprender a utilizar a tecnologia da informação como nós estamos usando, se a gente aprender que desigualdade social
só cria mais desigualdade social e não cria uma sociedade melhor. E, portanto, nós temos que combater a desigualdade social. Nós temos um conjunto de coisas positivas para fazer com esta epidemia, inclusive nos preparar para a próxima que virá.